Nação Celeste, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fanático Celeste. Tô aqui com o Roberzeiro, meu parceiro. Roberzeiro que sumiu, abandonou a gente, igual o Augusto abandonado. Aí o Roberzeiro também fez a mesma coisa, os dois tá culiado, viu? Não abandonei não, com os ativos, é falta de tempo mesmo, Acho que tava acompanhando o Brasil, não tava não? Tava verdade, velho. E tá aqui meu amigo Augusto também aqui, na parceria, nós três aqui sempre na parceria de frente pra informar vocês aí, cruzeirativos, né? Ó, coisa de coisa, hein? Você, hein, velho? Todo mundo de casa aí ficar sabendo as notícias do Cruzeiro. Agora o pós-jogo do jogo de ontem, né? Se pode chamar aquilo ali de jogo, porque o Cruzeiro até então o Cruzeiro não tem time de natação ou poliaquático, né? Mas saiu barato aquele jogo de ontem do Vitória. Vitória que tentou fazer um jogo ali com o Cruzeiro meio que vacaiado, na ruindade. O Cruzeiro que tem um time muito técnico, né? Sabia que aquele campo daquele jeito ia atrapalhar o Cruzeiro. E no final das contas fez o resultado que o Vitória queria, que era o empate para segurar o time do Cruzeiro, porque todos nós sabemos que se fosse no campo normal, o Vitória teria tomado o coco do Cruzeiro aí, o Cruzeiro sairia com um resultado positivo, eu tenho certeza absoluta disso. Roberto, o que você achou daquela lama de ontem, daquele estádio horroroso do Vitória? Fala com os ativos novamente. É lamentável, né, velho? Um campo daquele que não tem condição nenhuma de jogar. Acho que nem polo aquático dá pra jogar ali, porque a grama atrapalha. E a CBF libera um jogo. Hoje eu vi na rede social, eu achei interessante, que ela falou, e se fosse o Flamengo? Eu duvido que ia ter o jogo. Ia remarcar, ia arrumar um jeito. O Flamengo ficar na liderança segundo o Palmeiras, eu duvido também. Eu duvido. Aí o Cruzeiro podendo ficar ali até o final do Mundial aí, pode ter gente pra achar que é pouca coisa, mas pra mim não é, porque a liderança sempre é bom. Mas tá bom, eu ainda acredito no Cruzeiro levantando o 5º troféu do Campeonato Brasileiro. Também acredito também. E Augusto? Olha, eu vou falar com você, aquilo pra mim não foi jogo não. Não teve jogo ontem ali não. Aquele gramado todo molhado, não conseguia implementar um futebol, só chutão, bola levantada. Eu falo com vocês que eu já joguei jogo desse jeito assim, você não consegue jogar. Não, você falaram que o Cássio pegou uma bola lá que ele saiu chutando. Eu achei que ele lá no vestiário. Pois é, cara. Aquilo pra mim não teve jogo ontem. Pra mim aquilo ali foi um vexame, né? Pra mim nem teria que ter, né? Porque a chuva começou antes do jogo. Choveu o dia todo lá no Barradão, então poderia ter entrado, sei lá, em um acordo, mandado pra CBF, falar não tem possibilidade nenhuma de ter um jogo desse, né? Porque era uma chance muito boa pro Cruzeiro aí, ficar esses 30 dias na liderança e ficar tranquilo. Ó, a única coisa de polêmica no jogo, tirando o campo todo encharcado, todo alagado, foi o Eduardo, né? O Eduardo que não é um cara violento, né? Dentro de campo, todo mundo sabe aí o histórico do Eduardo. Todo mundo, desde o Botafogo, quando o Eduardo veio pra cá pro Cruzeiro. O Eduardo não tem esse histórico de jogador violento. Foi uma jogada normal. Eu não tinha dado o cartão vermelho pro Eduardo, né? E aí, infelizmente, pegamos um árbitro totalmente despreparado. O árbitro viu a situação ali do jogador do Vitória, né? Que rompeu os ligamentos ali quebrou todo ali do negócio. Uma fatalidade que, infelizmente, o carrinho que o Eduardo deu foi de lado, não carrinho por trás, igual o jogador do Vitória fez em cima ali, não sei de quem, do Cruzeiro ali. Do Cruzeiro. Né? E aí, o que acontece? Se eu não acredito, foi do Lucas Silva, que o jogador do Vitória fez aquilo ali. E aí, o Eduardo tentou atingir a bola, só que o joelho do Eduardo, com a perna dobrada, pegou no tornozelo do jogador do Vitória. E aí, causou essa fratura aí, que infelizmente, né, o Eduardo ficou muito abatido, né, velho? Porque é um amigo de profissão ali, por mais que tenha ali, todo mundo quer ganhar, né? Deu assistência pra ele todo Sim, mundo. pô. Ali, né, cara? Exatamente. Achei sensacional. E lembrando também que eu acho também se o gramado não tivesse daquela situação ali, não tinha ocorrido. Não tinha ocorrido. Exatamente. Mas aquilo ali é o famoso acidente de percurso. Ele deu o carrinho de lado, igual você falou, mas igual você falou do Cássio, até o próprio Eduardo, no cruzamento do Kaique, me parece que cabeceou, ele saiu chiando, se não tem as placas de publicidade, ele ia parar aqui em Verdade. Aí ele chiou mais um pouco, aí infelizmente aconteceu aqui, foi feio. Acho que o juiz, eu não tiro a razão do juiz não passando pano, mas já passando, eu não tiro a razão do árbitro,
porque, tipo assim, ele deu um amarelo certinho, igual todo mundo tá falando, mas na hora que ele viu A gravidade ele expulsou. Então não tira a razão dele não, porque foi feio, só não foi com maldade, foi acidente de trabalho, acidente de percurso. Portanto, mas também o Eduardo tá dando, acho que mandou mensagem pro cara, ele ficou muito abatido lá no campo mesmo, eu percebi. O Wallace também, não sei se é conhecido desse jogador. O Wallace volante, né? Amigo dele Foi de infância. lá, amigo de infância? Amigo de infância, Amigo dele de infância, foi lá e abraçou, consolando o cara. Achei até bacana esse lance, mas culpa sua e o CBF. Foi culpa do Eduardo, não culpa sua. Olhou o campo, não tem condição de jogo justamente por causa disso aí, ó. O cara saiu lesionado, o cara precisa do trabalho. Ganha bem, mas precisa do trabalho dele. Vai ficar um tempo parado aí, culpa suas. Portanto, também, a gente analisando assim, quando o Eduardo deu o carrinho, você viu que ele foi em direcionamento à bola. O pé que ele foi para dar o carrinho foi na bola, mas o pé do acho que é Gemerson, né? Gemerson. Ficou no joelho do Eduardo. Então, assim, você viu que não foi aquele carrinho agressivo, né? Igual a gente vê geralmente em campo. Portanto, até nesse jogo mesmo, o Lucas Silva tomou um carrinho de frente. Não sei se você chegou a ver. Tomou um carrinho de frente. Muito mais perigoso do que o do Eduardo. Mas assim, enfim, né? A CBF analisar aí. Quando tiver uma situação dessa, que o campo não tem condições nenhuma, pô, remarca para outro dia. Faz alguma coisa, porque tem esse risco aí. Então você que tá aí na rede social, você que tá aí nas redes sociais, né? Quando sai uma matéria aí da Jovem Pan, sai uma matéria da ESPN, sai uma matéria não sei de quem, não sei mais quem, você que tá aí lá no comentário, cobra da CBF. Vai lá e cobra do árbitro da partida que liberou o jogo. Entendeu? Então, se o árbitro tivesse chamado a comissão de arbitragem ali e falado que não havia necessidade de ter aquele jogo ali, porque pode ter aconteceu aquele ali com o jogador do Vitória, podia ter acontecido com o Cruzeiro. Com certeza. Teve Lucas Silva. Exatamente, teve várias jogadas ali de questão que a gente pode até falar assim pro lado desleal, né? Mas em circunstâncias do gramado tá daquele jeito, né? De tão alagado que tava aquela porcaria daquele estádio, que me desculpe a galera do Vitória, mas eu acho o seguinte, pra falar que tem estádio, você tem que ter cuidado com o campo. Pra ter campo e não tem cuidado, então interdita aquele negócio lá, velho. Entendeu? Aquele ali não pode nunca ter um jogo daquele ali. Não, mas não é interditar. Não, tipo assim, eu não vejo a culpa do Vitória. O campo, felizmente, alagou. O campo não é tipo uma fonte nova, né? Tipo Mineirão, Maracanã. Mas o próprio Vitória podia, né? Ô CBF, eu acho que não tem condições de jogo, de praticar o futebol nesse gramado. Mas eu não sei, eu não entendo muito bem. Não sou fundo disso aí, mas Vitória, mas o juiz, né? Ele toma a decisão final, né? Pessoal, não tem como. Sim, fala com o delegado da partida, informa, não tem como. Portanto, também, eu vou relembrar aqui vocês, aquele jogo que o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil. Sem condição nenhuma também. Sem condições nenhuma. Igual de ontem. Igual de ontem. Acredito também que não sei como que funciona. Qual que é a estatística, tudo lá, mas o Cruzeiro poderia informar, não tem como ter jogo aqui. O Cruzeiro perdeu também por causa daquele erro ali do gramado, não tinha condições nenhuma. O time que gosta de ter a posse de bola não consegue jogar daquele jeito. E tem eu fico olhando pra lá toda hora, gente, porque tem um quadro ali bacana demais. Olha, enquanto a gente vai falando aí, pra vocês daí de casa verem o absurdo que o torcedor de outros times, time que não simpatiza com o Cruzeiro, times de opiniões comuns, o absurdo que eles estão falando do Eduardo. Né, com o Eduardo, que é uma jogada dura, foi uma jogada dura, mas o futebol é assim, o futebol não tem moleza pra ninguém. Todas as duas equipes queriam ganhar, o Vitória queria sair da zona de rebaixamento, o Cruzeiro queria pegar a liderança. Então os caras não vão deixar de jogar, fazer um carrinho, uma jogada mais ríspida, por causa de campo encharcado, não. É como a gente tá falando aqui, quem tinha que tomar essa decisão era o árbitro do jogo, chamar a comissão de arbitragem ali, né, e falar coisa que não tem condição de ter jogo uma partida de futebol. Né? Vai atrapalhar o espetáculo pra quem pagou o ingresso aqui pra ver um jogo bacana e quem tá assistindo, se quer ficar uma porcaria. Mas aí vocês estão vendo aí as mensagens das pessoas, a produção vai colocar aí na tela aí, as pessoas sem noção, acusando o Eduardo, e sem o cara ter um currículo de agressividade, sem o cara ter um currículo de muitas expulsões, e sem o cara ter feito isso aí que as pessoas estão falando. Então assim, muita gente sem noção, muita gente sem entender o que é o futebol, né? Fica comentando essas mensagens aí, fica colocando essas mensagens caluniosas, sem
sem precedente nenhum, cara. Outra coisa, velho, que eu vou falar aqui agora, que é o que você falou. Mas eu também acho que o Pedro Lourenço estava lá no jogo. Chamava o presidente do Vitória, tem 2 times ali, principalmente o Cruzeiro, que está disputando a liderança. Mais interessa ao Cruzeiro do que o próprio Vitória. O Pedro Lourenço podia ter chamado o presidente do Vitória, descido lá no gramado lá, e falar, velho, aqui eu não vou colocar o jogador para jogar. Né? Eu pago X valor aqui para o Caio Jorge, eu pago não sei quantos milhões aqui para o Matheus Pereira, eu pago não sei quantos aqui para fulano ciclano aqui, eu não vou arriscar o estado físico do meu atleta de colocar no campo desse aqui, velho. Então, assim, faltou também do Pedro Lourenço ir lá e também falar com os caras. Não é só, gente, o futebol, não é só chegar lá e colocar os caras num pasto e falar assim, vamos lá, boiada, vamos lá, desce bambu, coisa de louco, né? Coisa de coisa! Não é só isso não, velho. O dirigente, o diretor, o presidente tem que chegar e ir lá e falar assim, velho, aqui meu jogador não vai entrar. Mas se tratando de Brasil e CBF, normal. Eu tipo assim, o campo não tinha condição de jogar. Igual você falou, pasta aí, meu filho, o boi não ia querer estar no lugar daquilo. Reclama com o boi, como diz um amigo meu aí do Chifre na Sol. Mas o maior prejudicado não foi o Cruzeiro, não foi o Vitória, foi o Jamerson, que agora tá aí, ó. Imagina a dor que o cara não sentiu. Verdade. Culpa suas aí, ó. Não tem condição de jogo, gente, não pratica o futebol. Que pode acontecer o que aconteceu com o nosso amigo Jamerson aí. Esperamos que depois dessa situação que aconteceu aí, a CBF começa a alinhar aí e ver que quando tiver uma situação dessa aí no estádio, não tem como ter jogo, né? Verdade. Ó, e eu vou colocar aqui agora pra vocês verem o pai do Jamerson, que quando viu que o filho tava saindo da ambulância, como é que ele ficou. Veja aí. O pai do torcedor, o pai do jogador do Vitória, velho. O pai do jogador, vai pra aí, velho. O pai do cara aí chorando, velho. O pai do cara chorando aí, vai pra aí, velho. Verdade, galera. Olha, hoje, infelizmente, não podemos falar muito do jogo porque não teve jogo. Mas nós desejamos do canal Fanático Celeste, desejamos uma boa recuperação pro Jamerson, que ele possa se recuperar e possa voltar mais forte ainda, porque ele é um bom lateral direito. Não é isso? É difícil, né? Uma situação dessa, né? Complicado, velho. É bem complicado porque o cara, se não tiver um mental bem ali, ele não consegue recuperar 100%, não volta. né? Complicado. Porque aí já vai de 8 a 1 ano, Sim, aí tem recuperação, aí o cara ainda tem o risco de perder posição, de voltar o que era antes. Não volta confiante, Então, muitas vezes não volta confiante mais. Foi uma lesão muito grave. Mas assim, eu desejo boa sorte pra ele, que a família dele esteja com ele ali, né? Que ele venha ter uma boa recuperação e Papai do Céu esteja com ele abençoando e que ele venha voltar 100%. Verdade, galera. Ó, vamos ficando por aqui. Deixar só um recadinho pra você, se inscrever no canal. Desce o dedo no like aí. Dá sua curtidinha aí nesse vídeo aí se você gostou. Infelizmente não podemos trazer muitas coisas do jogo, né? Porque vocês já viram como é que foi o jogo de ontem. Não teve jogo, né? Não teve jogo, né, velho? Mas deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, né? Roberto, qual é a rede social do canal? @Fanático Celeste Oficial. No Instagram, @Fanático Celeste. E vamos que vamos, galera. E no TikTok também. Tem TikTok, gente. TikTok tá bombando, hein? TikTok segue tá lá, bombando lá, viu, Dallas? Aí segue no TikTok, compartilha com os cruzeiros amiguinhos aí, ó, que vai dar bom. Eu tá aqui a bomba pro lado dele, ver se você tá ficando esperto. Não, eu sou esperto. Ô, filho, já me Eu sempre lavo pro lado dele, Não existe Vetativo. Eu sou cruzeiro ativo, eu tô ativo. Não existe gordo bobo, só um amigo meu lá da pelada lá. Ó, galera, quem mandou um abraço aqui pro Ale Oliveira, que gravou um vídeo pro canal. Muito obrigado, viu, Ale? Galera do canal que gosta muito de você, você é um cara espetacular, gente boa, humilde, né? Eu não esperava de maneira nenhuma que você mandasse esse vídeo pro canal lá, porque a gente sabe, né, velho? Quando as pessoas atingem um nível de seguidores, um nível de patamar de conhecimento, né, de ser conhecido, as pessoas geralmente não dão moral pra quem tá começando, pra quem tá com um canal pequeno, né? Olha o seguidor no Instagram lá, vou dar moral pra esses caras nada. Mas graças a Deus o Ale não pensou dessa forma, mandou esse vídeo maravilhoso pra gente aí. Sensacional. Agradeço demais, o Ale, muito obrigado, velho. O que você precisar da gente aqui, logicamente que a gente mais precisa de você do que de você da gente, mas nós estaremos aqui sempre pra poder te apoiar você aí no que você precisar, beleza, meu amigo? Tamo junto, viu, Ale Oliveira? Valeu!
Galera, até o próximo vídeo. Valeu! Avança, raposa!